começar a Mônica vai ter. A Mônica não é a Mônica vai Bem, agora daremos início à mesa 8 da quarta jornada de Filosofia Oriental, com o tema Filosofia Japonesa. Apresentarão, respectivamente, Diogo César Porto da Silva, cuja apresentação tem como título Contingência do Método Filosófico de Kokushizo, Carlos André Barbosa Cepeda, ou Cepeda, Nishita Nikei e o Reencantamento da Lei Natural, Leonardo Passinato e Silva, O Problema da Contingência do Discurso Marcial Japonês, um estudo das práticas e textos da Budinka. Sem mais, passo a palavra para o Diogo. Não vou entrar direto no tema, porque eu acho que o tempo é curto. O texto que eu vou falar é esse pequeno livro aqui, Guzensen Mondai, que é o Problema da Contingência. Ele, infelizmente, só tem uma tradução completa para o francês, esgotada há muitos anos, mas algumas partes são traduzidas ao inglês no Source Book of Japanese Philosophy, que também tem uma versão em espanhol. Então a maioria das traduções são minhas mesmo. E esse livro é de 35. Ele foi baseado na tese que o Kuki escreve quando ele já era professor na Universidade de Kyoto, né, e 3 anos reformulando, ele publica como uma obra. E a maioria dos comentadores e filósofos que usam essa obra tomam a contingência como o tema do livro. Ou seja, a obra do Cook seria uma forma de conceitualizar e definir o que seria contingência. Uma aproximação que eu não faço. Eu tento entender a contingência no Cook não como tema da obra, mas como uma tentativa de incluir a contingência em um modo de fazer filosofia, ou seja, a construção de um modo filosófico contingente. Eu vou tentar defender isso aqui, bem rapidamente. Então, começando o livro, nós precisamos saber o que essa entende por contingência. Mas antes disso, nós temos que ver o que ele fala que é a necessidade, porque a necessidade e contingência sempre serão pares, do qual ele vai tratar ao longo do livro. Sobre a necessidade, ele fala, e eu cito, a necessidade mesma, traz em seu interior a razão de sua existência, que ela se preserve a si mesma da mesma forma em que foi dada. Assim, ao preservar-se a si mesma a todo custo, como si mesma, ela é tomada na forma de autopreservação, ou ainda identidade a si mesma. E ele continua falando que a necessidade é o que é necessariamente como tal. Ou seja, dessa citação, tanto quanto estranha e cheia de repetições, o que nós podemos tirar sobre necessidade é que ela é 1, identidade, 2, preservação. Eu não sei bem ainda qual a tradução que uso, se é preservação ou conservação. O termo japonês é hoji. Eu fico entre os dois. Então, identidade, preservação e ser. E enquanto a contingência para o Cook é simplesmente a negação da necessidade. É importante ver que ele fala de negação e não contrário, oposto, antagônicos, etc. Ele fala de negação. E o que ele quer dizer por isso, ao meu ver,
é que a contingência, ela não é identidade, mas ela não é simplesmente o seu oposto, por exemplo, diferença. Ela é algo que não é identidade, ela é outra coisa. Ela não é, conservação ou preservação, nem somente o seu contrário, que seria, talvez, não sei, diferença, de novo, mas ela é outra coisa. Então, quando o Cook fala que a contingência é a negação da necessidade, ele está falando que ela é outra coisa. Então, daí o ponto que eu vou tirar mais para frente sobre contingência e a relação que ela tem com a alteridade. Mas vamos continuar aqui. E bem, para fechar essa definição de contingência, eu cito o Cook de novo e ele fala contingência, significando que é, como tal, por coincidência, é algo no qual, no interior de si mesmo, o ser não tem bases o suficiente. Ou seja, um ser que contém negação. Um ser que poderia não ser nada, ou ser outro. Né? Pois bem, então nós temos a necessidade bem firme nos parâmetros, seus parâmetros de identidade, conservação e ser, e a contingência perseguindo ela a todo momento, tentando tirar essas bases, mesmo porque a contingência é exatamente aquilo que não tem bases firmes. Pois bem, o Cook então passa a essas três modalidades em que ele divide necessidade e contingência ao longo do livro, que eu vou tentar passar rapidamente. Então, ele divide três modalidades: necessidade categorial e contingência categorial, necessidade hipotética, contingência hipotética, necessidade disjuntiva e contingência disjuntiva. E a cada uma dessas modalidades da necessidade, eu gostaria de identificar uma daquelas três características que eu apontei anteriormente que a necessidade possui. Então, a necessidade categorial, ela é identificada a identidade, a necessidade hipotética, a preservação e conservação, e a necessidade disjuntiva ao ser. Então, passamos... Eu vou deixar essa tabela aqui, porque eu vou ir e voltar, e vocês não se perdem, e eu também não me perco. Muito bem. Então, necessidade categorial. Necessidade categorial fala da lógica clássica, ou seja, a lógica predicativa, né? O sujeito A é seu predicado B. Esse predicado B, ele é essencial quando ele define o sujeito, né? O exemplo claro é, por exemplo, vou usar do Cook mesmo, ele fala que todo trevo tem 3 folhas. Todo trevo é o sujeito. A sua característica essencial, o seu predicado essencial é ter 3 folhas. Nisso, ele fala que há uma identidade plena entre o sujeito e o predicado. Se você nega o predicado, ou seja, fala que nem todo trevo tem 4 folhas, você acaba com a definição de trevo. E é exatamente acabar com a definição de trevo que é o papel da contingência categorial, porque ela vem negar. Então, em vez de falar A é B, ou todo A é B, a contingência categorial fala que nem todo A é B, ou seja, nem todo trevo tem 4 folhas, né? Bem, é basicamente essa a ideia. Mas o que eu quero pensar aí é o que significa fazer filosofia tendo em vista a necessidade categorial. Ora, é sempre procurar identidades, é sempre procurar conceitos fixos. Enquanto quando há, por acaso, uma contingência, né, algum individual que não caia no grupo, que a gente fala que ele é simplesmente um ponto fora da curva, ele não tem grande relevância para a criação do conceito. Mas, se nós fazemos filosofia tendo em vista a contingência categorial, o que nós temos é que o papel da filosofia é sempre negar a identidade em favor da diferença. Não é? Em vez de ficar falando que todo trevo tem 3 folhas, nós pensaremos que nem todo trevo
tem 4 folhas e voltaremos a essa filosofia ao individual, em vez ao universal. Mas bem, a necessidade nunca desiste tão facilmente, e na necessidade hipotética nós vamos ver esse particular que a gente viu na contingência categorial tentar ser justificado enquanto necessário. Ou seja, voltando lá na nosso exemplo do trevo, na necessidade hipotética, nós vamos falar, ok, esse trevo aqui tem 4 folhas, por exemplo, mas é por causa disso aqui que é necessário. Ou seja, toda vez que isso acontece, todo e qualquer trevo vai ter 4 folhas. Logo, o nosso individual acaba sendo colocado de novo no universal, o que era contingente acaba sendo colocado na necessidade novamente. Será que isso ficou claro? Então, se na necessidade categorial A é B, na necessidade hipotética nós temos A logo B, ou se A, B. Nós temos aí uma conexão causal entre os dois elementos, entre efeito e causa. E a preservação dessa ligação de efeito e causa, que é o ponto central da necessidade hipotética. Isso, necessidade hipotética. Né? Então, a contingência hipotética vem naquele momento em dois momentos, na verdade, em que nós temos uma causa e nós não fazemos a menor ideia do qual nós temos um efeito e não fazemos qualquer ideia de qual seria a causa dele. Nós pensamos que esse efeito surgiu do nada, por acaso. E nós temos também, em outro cenário, quando nós temos uma causa, esperamos tal efeito, mas quando ocorre essa causa, o efeito é totalmente contrário. É um efeito que nós não esperávamos. Isso é contingência hipotética. Né? E o Cook vai falar que na verdade, o primeiro exemplo que eu dei, em que a gente tem um efeito sem saber a causa, ele fala que isso é uma contingência negativa, porque a gente só tem um elemento, a gente não faz ideia do que aconteceu. Nós só temos a informação negativa, nós só não sabemos a causa desse efeito. Ele vai falar que isso não existe, que toda contingência tem que ser positiva nesse sentido. Ou seja, ela leva a um efeito inesperado. Né? Esse efeito inesperado só pode ser possível através da relação. E o que ele chama de relação é o que eu traduzi como encontro fortuito, que é kaiko, né? Que ele define esse encontro fortuito como um encontro entre dois independentes entre si. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que você marque com o seu amigo de se encontrar aqui às 9 horas, né, amanhã. Esse encontro entre você e seu amigo, ele é necessário, não é? Vocês marcaram, né? E se vocês realmente se encontrarem, é simplesmente a causa do efeito de vocês terem marcado esse encontro. Mas, por exemplo, se você encontra esse mesmo seu amigo no Japão, numa rua qualquer de Tóquio, sendo que seu amigo é brasileiro também, isso é um encontro de duas séries de eventos, você e seu amigo no Japão, sem nada a ver um com o outro, se encontrando, né? E nós não conseguimos criar aí uma série de causas e efeitos que levem necessariamente a vocês se encontrarem. Então, vocês se encontraram por acaso. Nós não sabemos quais as causas, o que levou vocês a se encontrarem, mas vocês se encontraram. É isso que ele chama
encontro fortuito. Agora, imagine isso em outros parâmetros, né? Por exemplo, se... Bem, não estou com nenhum exemplo, eu não vou perder tempo. Exemplo, vocês podem imaginar exemplos. Né? E qual que é o resultado desse encontro fortuito? O que você sentiria se você encontrasse um amigo seu brasileiro enquanto você está no Japão, sem saber que ele estava no Japão, em uma rua aleatória de Tóquio? Surpresa. Logo, o que nós... Agora, pensando no modo de fazer filosofia através da contingência hipotética, o que o Cook está propondo, ao meu ver, é que, em vez de nós pautarmos nosso pensamento em se uma causa A, logo um efeito B, se nós tentamos simplesmente preservar essa cadeia de causa e efeito, nós acabaremos virando conservadores, filosoficamente. Por isso que eu ainda estou cortejando essa tradução como de conservação. Mas, por acaso, se nós nos dermos a chance de fazer filosofia na contingência hipotética, visando esse encontro fortuito e a surpresa, o que nós teremos é que, em vez de procurarmos simplesmente cadeias de efeito que podem ser conservadas tais como elas são, procurarmos causas e efeitos que nos surpreendam quando nos encontramos com elas. E essa surpresa para o Cook, ela não é só tirou da cabeça dele. Ele está lendo Platão, Aristóteles, Descartes e Spinoza. Todos eles apontam como começo da filosofia a surpresa. Até mesmo Spinoza, um filósofo que nega completamente a ideia de contingência, fala que a surpresa é sim um sentimento que deve ser levado em consideração pela filosofia, né? Inclusive Cook, ele... Deixa eu ver se eu encontro a citação. Bem, não vou encontrar a citação, mas ele fala explicitamente que a surpresa, é um sentimento, ele fala um sentimento intelectual que dá início e nascimento a toda reflexão filosófica, porque é através da surpresa que nós somos suscitados à pergunta, né? Então, esse seria o modo de fazer filosofia através da contingência hipotética, nesse caso, né? Então, em vez de pensar se A, logo B, nós poderíamos pensar, apesar de A, B, e por que disso? Né? Seria essa forma de raciocínio, esse modo de filosofar que Cook estaria apontando para na contingência hipotética. Então, rapidamente, a necessidade disjuntiva e contingência disjuntiva, porque com certeza a necessidade não se deixa vencer tão facilmente. Porque, no final das contas, se nós ficarmos indo para trás eternamente em cadeias de eventos, né? Nós pegamos dois eventos que não têm relação entre si e em algum momento, por acaso, se relacionam. E nós fomos eternamente para trás, procurando quais causas levaram a tais efeitos e indo eternamente, nós chegaremos à origem de todo o universo, né? E em filosofia, nós temos basicamente uma resposta eternizada por Aristóteles, o primeiro motor imóvel, que é aquele primeira coisa que, movendo a si mesma, põe todas as outras coisas em movimento. As outras não se movem por si mesmas, elas dependem do primeiro motor imóvel, mas o primeiro motor imóvel necessariamente se move a si mesmo, né? Nós podemos pensar também na ideia de Deus cristão também, que do nada cria tudo. Essa é uma resposta necessária.
isso nós estamos falando que no final, não importa qualquer que seja a coincidência, no final, se a gente for para o final mesmo, tudo é necessário. Mas é possível outra resposta, que quem deu foi Schelling, né? Que fala do Urzufall, que é a contingência primordial, em que ele pensa que por acaso as coisas vieram a ser. Não precisavam ser assim, mas em um momento elas vieram a ser. Talvez pelo encontro de duas coisas, duas partes que eram. E é daí que o Cook vai tirar esse nome de disjuntivo. Disjuntivo é uma operação lógica em que você escolhe uma parte em detrimento de outra, né? Então, você escolhe A e não B, por exemplo, né? Mas, para você poder fazer essa escolha, você tem que ter as partes, não é? Porque se você só tem todo, não temos partes, não existe nada fora do todo. E não é difícil ver a identidade entre todo e ser, né? O que não é, o que não existe, está fora da existência. Então, não tem nem como pensarmos. Mas, se você pensa que partes podem ser ou não, o que nós temos é uma simultaneidade entre ser e não ser, ser e nada. Quando você fala A e não B, mesmo se você fala que A é, o fato de que te levou a escolher A negando B, em A nós temos a negação, porque A não é só A é também A é e B não é. Isso ficou claro? Quando nós temos uma escolha disjuntiva, a escolha que nós tomamos, ela não é 100% ser, ela é ser e nada ao mesmo tempo. E essa escolha só é possível ser feita em uma contingência disjuntiva, ou seja, o fato de que nós escolhemos A, mas poderíamos ter escolhido B. Nós escolhemos B, mas poderíamos ter escolhido todas as outras. Não é? Por isso que nessa necessidade, na contingência disjuntiva, o que o Cook vai falar é que para fazermos filosofia perto da contingência, nós temos que colocarmos em cima da linha fronteiriça entre ser e nada, onde nós nos balançamos, que é a contingência. Ou seja, não adianta nada nós vermos só o que é necessariamente. Cook vai falar que isso é o trabalho das ciências naturais, elas que tratam com o que é palpável, material, físico, enquanto a filosofia, nesse sentido, ela tem que ser metafísica, ou seja, ela tem que ir além do que é, além do físico, além do ser, né? Então, meta, além do físico. O que é esse meta? O que é esse além do físico? É o nada, é o ser. Mas, como a gente já pode perceber, o ser não faz sentido sem o não ser, e o não ser não faz sentido sem o ser, né? Então, quando o Cook fala que nós temos que fazer filosofia contingentemente, ou metafisicamente, o que ele está falando é que nós temos que tomar sempre cuidado entre não cair sempre para o lado do ser, nem para o lado do nada. Se a gente cai para o lado do ser, nós temos estagnação, estabilidade, etc. Se nós caímos para o lado do nada, nós temos simplesmente caos e falta de sentido. Então, a forma interessante, a analogia que eu gosto de fazer é que essa modo de fazer filosofia tem que ser igual um malabarista que você coloca em cima de um fio, andando em cima de um fio, né? Toda vez, ele está sempre prestes a cair, e toda vez que ele quase cai, ele leva um susto. Toda vez que ele leva um susto, uma surpresa, quando ele quase cai, ele percebe que o que ele está fazendo é um cair e não cair ao mesmo tempo, né? E da mesma forma que os filósofos têm que sempre se surpreender através do ser e não ser simultâneo das coisas que nos causa sempre surpresa. É exatamente porque nós não podemos decidir de forma última e final se algo é necessário ou é contingente,
que nós nos surpreendemos. Afinal, isso é contingente ou isso é necessário? E a própria surpresa nós já colocamos a pergunta. Ora, perguntar de forma dinâmica e constante é fazer filosofia, né? E, bem, acho que meu tempo acabou. Tem 1 minuto? Ok. Bem, então eu vou fazer umas citações do Cook. Ok. Então, aqui eu pego a citação, que é interessante, sobre a relação entre contingência, inclusive ele fala: é porque um problema é posto diante de nossos olhos, sem ter sido resolvido, que a contingência provoca o sentimento de excitação da surpresa. Por causa da problematização que trazem, o possível e o contingente levam ao forte sentimento dinâmico da excitação e da tensão. Interessante que ele está falando de sentimento em modo de fazer filosofia. É importante fazer filosofia com sentimento, não só com razão, né? E o sentimento que ele está falando que o mais importante é surpresa. Bem, essa situação é interessante. Eu termino com ela. Quando um certo fenômeno possui para o sujeito que o confronta o caráter de contingência, este fenômeno se torna a causa da surpresa. Pois, para o ser humano, são numerosos os fenômenos intelectuais complexos que vêm a ser a causa de surpresa. A razão disso é que julgar se o modo de ser das coisas é necessário ou contingente é, principalmente, uma atividade intelectual. Logo, diz também que a surpresa é um sentimento intelectual, ou um sentimento filosófico, ou, para mim, o sentimento filosófico. Bem, então, eu termino. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. Agora a gente fica com o Carlos. Se você estiver pronto, pode começar. Obrigado. Aqui, me escutam bem? Ou... Bom, pode ser. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a organização das jornadas por me dar a oportunidade de vir aqui e conhecer o ambiente e a grande atividade em filosofias da arte que é presente nesta cidade, no Brasil. De fato, antes de começar, eu queria mencionar, vinha também no Brasil com a ideia de propor a organização, a fundação de uma associação de filosofia, mesmo está por decidir se seria uma associação de filosofia intercultural ou de filosofia global, é coisa que se vai discutir, mas em todo caso, aqueles que estiverem interessados na ideia, em concretizar a ideia, vamos ter um jantar depois do fechamento do evento amanhã. Então, fiquem por favor informados comigo ou com o Lucas também, que ainda não decidimos o lugar exatamente do jantar, mas vai ser em todo caso depois do fechamento do evento amanhã. Ok. Para começar com o meu tema, eu vou mencionar que é um fio dentro da tese doutoral que defendi na Universidade Pompeu Fabra recentemente, em outubro. O tema central da tese é reducionismo, não reducionismo em Nishtaniked, mas o fio que eu escolhi hoje tem a ver, é específico, não é diretamente relacionado com o tema, mas tem muito a ver no final. Mas eu considerei interessante o tema por si mesmo. E o tema é que eu chamei aqui de reencantamento da lei natural, mesmo que não é um termo de Nishtani, reencantamento, mas poderia ser expressado desse jeito para discutir e dialogar com outras perspectivas, também com antropologia, se fosse possível. Mas o tema central para mim aqui é a questão do sentido da vida e do mundo dentro do mundo da natureza. É uma questão que acho que é muito relevante hoje em dia, visto que muitas reações, precisamente hoje, políticas e sociais, à modernidade, são precisamente intentos de resgatar a relação de sentido entre a nossa humanidade, a nossa existência humana e a natureza. Uma relação que foi quebrada no transcurso da modernidade. Para ser mais específico sobre isso,
Bom, eu acho que aqui se conhece mais ou menos bem a figura de Nishitani Keiji. Alguém não conhece? Acho que sim. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder. O caso, ele se coloca, ele é uma das figuras centrais da escola de Kyoto, como vocês conhecem, e é principalmente conhecido pelo seu trabalho no análise do niilismo, mas tem muito mais que elaborar do pensamento de Nishitani, eu acho. Então, para começar, no nosso caso, como formula o problema? O problema seria assim: pode o mundo físico material ter algum sentido? É possível encontrar no nosso universo, submetido a leis mecânicas ou inanimadas, algum ponto de apoio para fundamentar o nosso sentido do que vale a pena fazer, assim como uma resposta ao problema do nosso lugar na existência? E é o que eu vou tentar articular uma resposta a partir do pensamento de Nishitani Keiji a essas perguntas, uma resposta positiva, uma proposta de resposta positiva. Esse é um trabalho ainda em processo, em todo caso. Ok, esse seria o problema. Agora a segunda questão é: qual o problema com o mecanicismo? Porque é problemático. Aqui, o problema com o mecanicismo é que destrói a cosmovisão mitológica do passado, razão pela qual espelha tudo aquilo que dá valor à vida, a beleza, o bem e o sagrado ficam fora do âmbito da realidade e ficam mesmo dentro da esfera privada de cada indivíduo, mas não pertencem à realidade. Agora bem, o mecanicismo faz isso porque não oferece uma alternativa para responder ao problema do sentido. Finalmente, os mitos tentavam responder o problema do sentido que já formulamos no começo. Qual o lugar de nós dentro da realidade? Qual o sentido da vida? O que devemos fazer? Qual o parâmetro, a medida para isso? E não oferece uma alternativa. O mecanicismo não é simplesmente dizer a natureza responde a leis mecânicas. É também dizer somente responde a leis mecânicas e não precisamos saber nada mais sobre isso. As leis mecânicas são suficientes elas mesmas para responder pelas operações da natureza, isto é, finalmente, da realidade. No pensamento mecanicista, precisamente, seria assim a lógica. Então, o problema é as leis mecânicas são completamente inanimadas, completamente não teleológicas, não respondem a lógicas de sentido, são simplesmente operam como operam. Uma máquina opera como opera, não é completamente indiferente aos nossos interesses, aos nossos desejos, às nossas necessidades. A questão do sentido no último termo. E por isso, se há toda a realidade como uma máquina, então a realidade inteira é indiferente à nossa necessidade de sentido, e finalmente toda a resposta ao problema de do sentido é arbitrária ou simplesmente irreal. Tudo é igual, façamos o que fizermos, é tudo igual, vamos acabar no mesmo lugar todos, então finalmente acabamos no niilismo. Não é por isso que o problema é importante. Bom, se é assim, o meu terceiro ponto é: tem solução ao problema? Há alternativa para o mecanicismo? E bom, Nishitani utiliza um princípio usualmente não só aqui, mas em muitos lugares também, que poderíamos exprimir simplesmente assim: o passado não volta. Ou seja, se queremos solucionar o problema, a alternativa não é, de jeito nenhum, voltar para o passado, tentar reconstruir a cosmovisão mitológica. Se já passamos pela modernidade, se o mecanicismo já passou por, não simplesmente pela nossa cabeça, mas pela nossa forma de vida, pelo nosso mundo, então o mito já não volta. Pelo menos não volta
da mesma maneira. Mas isso não significa que o mito já não pode dizer nada para nós. Aqui Nishitani pega uma ideia de Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, que é a ideia de desmitologização. O ponto é precisamente esse. O mito não volta. A cosmovisão mecanicista efetivamente rejeita, refuta o conteúdo representacional do mito. O conteúdo representacional, isto é, se quisermos dizer que causa chuvas, sei lá, por exemplo, Zeus ou não sei, Iemanjá traz a chuva. Não podemos dizer já isso, porque finalmente uma explicação mecanicista, uma explicação mecânica melhor, uma explicação mecânica dirá, não, é questão do ciclo da água, isso você pode explicar simplesmente por meio de causas físicas, causas mecânicas. Então não tem lugar para uma entidade animada ou alguma coisa assim que traz a chuva e podamos influenciar. Então isso queda rejeitado, mas ainda fica depois disso o conteúdo existencial do mito. Qual o conteúdo existencial do mito? Precisamente as pistas do mito sobre como resolver as questões existenciais que motivaram a formulação, a criação da narrativa mítica. Esse é o ponto da desmitologização. Resgatar dos mitos, mesmo que o seu conteúdo representacional ficou refutado, resgatar deles o seu conteúdo existencial, as pistas que nós poderíamos ajudar a responder à questão do sentido, mesmo que as cosmovisões mitológicas, teleológicas do passado já não podem voltar. Mas ainda temos esperança aqui. A questão, claro, é como fazer isso. No caso de Nishitani, eu diria que o intuito, no fundo, no caso pelo menos das obras dos anos 50 e 60, as principais obras sobre este tópico seriam A Religião e o Nada, por um lado, e por outro, o seu ensaio A Ciência e o Zen. Detrás dos esforços de Nishitani estaria o intuito de reinterpretar a lei natural em chave existencial, uma reinterpretação existencial da lei natural. Como seria isso possível? Até o ponto que eu pude encontrar, temos precisamente na religião e o nada duas pistas que ele segue, ou que nós podemos seguir para tentar encontrar essa reinterpretação existencial da lei natural. E essas pistas poderiam ser essas, mas poderiam ser outras. No caso que são essas. Mas eu acho que não é necessário. Simplesmente são duas que são úteis. A primeira vem do cristianismo e é o conceito de agape. O conceito de agape como amor divino. Mas o jeito como ele trabalha, ele, no contexto do livro A Religião e o Nada, ele reconhece que o mecanicismo cortou em meio da relação entre Deus e os seres humanos. Corta essa relação. Porque em vez de um Deus que se interessa por nossos problemas, o que agora temos é uma natureza completamente indiferente dos nossos interesses. Nesse caso, por exemplo, cita a discussão sobre o terremoto de Lisboa de 1755. Finalmente, a discussão acaba em que o terremoto aconteceu porque aconteceu. Não importavam as atitudes nem a qualidade moral das pessoas que moravam na cidade. Simplesmente ocorreu, aconteceu. A natureza completamente diferente, então, as nossas atitudes, interesses, desejos, a nossa necessidade de sentido. Então, aqui, a ideia é que ele inverte essa noção de indiferença da natureza e nos diz que em chave existencial, desde uma perspectiva existencial, também a podemos interpretar como uma não diferenciação da lei natural. Isso significa, finalmente, que
mesmo que a lei natural é completamente diferente aos nossos interesses, significa também que é o lugar que não faz diferença nem discrimina entre uns e outros. É o lugar onde todos temos alguma possibilidade de ser, de nos desenvolver. A cita para isso, a cita relevante, ele pega uma citação do Evangelho de Mateus 5, capítulo 5, versículos 43 a 48, que eu considero interessante trazer aqui. E diz assim, a citação sobre amor aos inimigos. E diz, não é a perfeita exatamente, não é a melhor, agora que eu acho. Mas vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol, aqui é o relevante. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Na outra parte do Evangelho, vocês lembram que Jesus diz: Deus cuida das flores, adorna as flores do campo, que cuida dos pássaros do céu, e mesmo as flores do campo vestem melhor do que poderia ter vestido Salomão. Então, por que vocês se preocupam, diz Jesus a seus discípulos? Por que se preocupam vocês com o que vai acontecer amanhã? Se Deus faz, se o Pai Deus faz isso pelas flores do campo, quanto mais vai fazer por vocês? Então aqui tem uma ideia que a indiferença da lei natural mesmo desde uma perspectiva existencial, também a não diferenciação. A chuva cai igual sobre justos e injustos. O sol raia sobre justos e injustos também. Dá possibilidades para todos. Essa é a primeira pista. A segunda é do Dogen, a noção do Dharma em Dogen. E aqui Nishitani traz uma citação que vem do começo do Ehe Koroku, que nesse momento é o primeiro discurso que ele dá aos discípulos depois de voltar da China. E diz assim Dogen: não recorri muitos monastérios simplesmente encontrei por acaso o meu último mestre, Kenton Rujin, e prontamente compreendi que os olhos são horizontais e o nariz vertical. Totalmente livre de qualquer engano de outros, voltei em casa com as mãos vazias. Portanto, não tenho nenhum fio do Dharma do Buda. Agora eu passo o tempo aceitando o que vier. Agora eu passo o tempo aceitando o que vier. E continua ele com um poema. Cada manhã o sol sai pelo leste, cada noite a lua se põe pelo oeste. As nuvens recuam, os ossos das montanhas ficam descobertos. A chuva passa, as colinas ao redor são baixas. Como é isto no final? Como é isso possível? Encontramos um ano bissexto a cada 4. Os galos cantam às 4 da manhã. Então aqui primeiro encontramos a não diferenciação da lei natural. Desde aqui encontramos que a lei natural é precisamente no meio da lei natural. Mesmo que a lei natural não podamos finalmente demonstrar que a lei natural tem uma direção, uma teleologia que tem a natureza teleológica. Mesmo assim, na lei natural, pelo feito de ser como é, encontramos o lugar onde as coisas inteiras todo é possível e, portanto, também encontramos o lugar onde a nossa existência é possível como é. Então, pegando essas duas pistas, não diferenciação e lei natural como lugar da nossa possibilidade de ser, encontramos que finalmente a resposta ao problema do sentido no meio da lei natural mecânica, a alternativa para o mecanicismo é que em vez de nós
pensar a lei natural como uma coisa fora que não, a qual estamos submetidos, podemos existencialmente reconhecer a operação da lei natural em nós e, por meio disso, entender como a lei natural, como de algum jeito somos filhos, metaforicamente falando, da lei natural, e como a lei natural se transforma no lugar da nossa existência. Mas para isso é necessário abandonar a noção cotidiana que temos do que deve ser e que não deve ser. Abandonar as expectativas fechadas do que deve ser e não deve ser e, em vez disso, consultar, escutar a lei natural que se manifesta em nós. A ideia aqui é que é preciso fazer isso em chave existencial. Quer dizer, realizar, no sentido de fazer real e ao mesmo tempo captar, entender como a lei natural se manifesta em nós, como a lei se manifesta em nós. E desse jeito possível conhecer o que é preciso fazer e não preciso fazer. E para poder fazer isso é importante fazer o que ele chamaria de, o que poderíamos chamar de sintonizar com a lei natural. Isso só se pode fazer precisamente por meio de um exercício incorporado, um exercício corporal, físico, vivido completamente. Agora, como seja possível o processo da sintonização com a lei natural é matéria que preciso pesquisar melhor, mas é coisa também que as perguntas que vocês tiverem sobre esse respeito serão seguramente muito relevantes para o tema. Só queria acabar dizendo uma maneira como isso se expressa Nishtani que num momento no livro na Religião do Nada cita o poeta Basho, e a expressão de Basho eu acho que é poeticamente muito relevante aqui. O que é sintonizar com a lei natural, com a realidade das coisas, enquanto lei natural? Basho dizia: do bambu, aprenda do bambu. É basicamente isso. E ser o bambu? Ele fala isso. Ser o bambu. Eu espero não deixar nada para fora, mas... só finalmente, acho que eu tenho 2 minutos. 5. Bom, 5, melhor são 2. Em casa, perspectivas para isso. Claro, uma crítica que se pode fazer aqui é que Nishtani se apoia no cristianismo e no budismo. No budismo zen, concretamente, e na sua visão do cristianismo. Mas é possível estender esta compreensão, esta existencialização da lei natural para outras tradições, ou mesmo para pessoas que não tenham uma religião oficialmente. Então aqui eu acho que a pista está em que finalmente o elemento do que ele se apoia não é um elemento específico, particular do cristianismo nem do budismo, mas um elemento que é comum praticamente a todas as tradições religiosas, como já os estudiosos da religião demonstraram, que é a noção de lei cósmica ou lei natural. É praticamente presente em todas as culturas, em quase todas as culturas. Ou seja, é possível resgatar esse sentido desde outras tradições religiosas. Mesmo na América, vocês encontram, em qualquer povo da América, essa noção de que o mundo tem uma ordem dos fenômenos. Em muitas culturas, mesmo os deuses não podem transgredir essa ordem natural. Essa é uma pista, não posso desenvolver isso muito aqui, mas eu acho que é um elemento que nos permite dizer que a solução de Nishtani, ou desde Nishtani, não é local, mas pode ser estendida para outras tradições religiosas. Pode ser também interpretada desde outras tradições religiosas. Eu acho que é um elemento, uma parte do que faz desta interpretação, deste caminho, um caminho muito, muito poderoso. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Agora a gente vai ficar com o Leonardo. Assim que estiver pronto, pode começar.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a possibilidade de estar aqui expondo neste evento. Eu tenho aqui a tarefa de discutir uma abordagem de uma forma de pensamento dentro de artes marciais. Mas antes disso, eu também tenho que lidar com uma série de pressupostos que, para quem está envolvido na prática da arte marcial, muitas vezes são óbvios, né? Mas até por se tratar de uma arte pouco conhecida, eu tenho que organizar as ideias de forma a deixá-los mais explícitos, esses pressupostos. Então, por isso eu vou pedir licença a vocês, que eu preparei a comunicação para a leitura, né? E, enfim, embora eu tenha uma atividade acadêmica, eu venho aqui neste contexto, neste evento, mais como artista marcial do que como acadêmico, né? Então eu passo a leitura. O objetivo desta comunicação é caracterizar o condicionamento mental propiciado pela prática marcial japonesa como uma forma não teórica de saber voltado à mutabilidade e à impermanência do mundo, isto é, um saber prudencial, no que se desenha uma possibilidade de diálogo com a tradição prudencial ocidental, sem que se reduza uma tradição a outra. É um problema que surge para mim da experiência específica de um especialista em estudos clássicos iniciado em artes marciais tradicionais japonesas. Cabe esclarecer, em caráter preliminar, que eu me valho dos termos prudência e contingência nos sentidos mais corriqueiros na filosofia ocidental, a fim de tentar comunicar minha formulação a respeito por meio de um vocabulário filosófico consagrado. Não pretendi referir-me a qualquer tradição filosófica oriental que, especificamente a partir de contatos com o pensamento ocidental, tenha reformulado os termos em questão, contingência e prudência. Tampouco entro nesse momento, por absoluta falta de tempo, em considerações sobre a pertinência de se identificar todo o pensamento ocidental sobre o contingente, sob o rótulo de prudência. Tais termos são articulados como um ferramental que permita a aproximação em termos inteligíveis e não como uma identificação que possa acarretar o risco de ideias fora de lugar. Um segundo risco diz respeito à adequação da abordagem filosófica de textos e práticas que defendem, em grande medida, a atuação intuitivo-criativa do sujeito, não mediada por operações intelectuais. Há que se lembrar a esse respeito que a arte, de modo geral, apresenta vasto campo de investigação filosófica e que o discurso marcial expressa, com efeito, significativos aspectos filosóficos, que não são negados por seus adeptos, embora por vezes sejam negligenciados, especialmente entre os praticantes ocidentais. De outro lado, também é perceptível um fenômeno de supervalorização de fragmentos descontextualizados do pensamento marcial, que, combinados com aspectos estéticos das artes marciais difundidos no imaginário, podem redundar em certa mania orientalista por uma parcela dos praticantes ocidentais, sobrepujando-se à prática física propriamente dita. Tal risco é alargado no contexto de uma arte marcial cuja herança ninja e samurai está associada, no senso comum, a toda a carga acumulada pela exploração midiática desses termos e de seus atributos estéticos. Discutir aspectos filosóficos das artes marciais me parece um exercício constante de equilíbrio entre tais extremos de indiferença e clichê, e a recepção do discurso marcial japonês entre os ocidentais mereceria já um estudo à parte. A Bujinkan, a organização sobre a qual eu pertenço e sobre a qual eu vou falar, ela foi fundada no Japão por Hatsumi Masaki Soki, ou herdeiro, por intermédio de seu mestre Takamatsu Toshitsugu, de 9 tradições marciais que remontam, a mais antiga delas, ao século XIII. Transmitidas de herdeiro a herdeiro no decorrer dos séculos, essas 9 escolas
vieram a ser reunidas sob Takamatsu. Hatsumi, seu sucessor, por sua vez, cria a Bujinkan com o intuito de disseminar as escolas por meio de sua sistematização sincrética, a qual ele denominou Budo Taijutsu. Então, o Budo Taijutsu, que é esse sistema criado e desenvolvido por Hatsumi, ele é uma sistematização dessas 9 tradições marciais japonesas antigas. A natureza prudencial da arte praticada pelos integrantes da Bujinkan pode ser abordada sob 3 expressões distintas: a prática física propriamente dita, as máximas e princípios de sabedoria gnômica contidos na transmissão oral e nos textos de Soki Hatsumi, e os aspectos formais da escrita deste mestre. Principiemos pelos aspectos atinentes à prática física. Como ocorre na generalidade das artes marciais orientais, as escolas praticadas no âmbito da Bujinkan contêm um acervo amplo de técnicas consistentes em movimentações pré-determinadas. Tais técnicas são conhecidas em japonês pela denominação genérica de kata, ou forma. Talvez o karatê seja a arte marcial japonesa mais reconhecida pelo nível de perfeição buscado na execução de seus diversos kata. A busca da rígida perfeição da forma também é praticada em artes marciais tradicionais não esportivas, tais como o Kyudo, a respeito do qual eu remeto ao interessantíssimo texto de Eugen Heriger, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Nas escolas praticadas na Bujinkan, ou ao menos na interpretação que lhes foi conferida pela sucessão histórica de seus herdeiros, dá-se uma situação totalmente diversa, pois as técnicas não são treinadas tendo-se em vista a perfeição do kata, preferindo-se falar em waza, isto é, técnicas treinadas não com a finalidade de se chegar a uma execução milimetricamente perfeita, mas com vistas à extração de princípios aplicáveis a situações diversas. Nesse sentido, é favorecido o treinamento de renka, ou seja, variações espontâneas obtidas a partir de uma técnica base. Dada a espontaneidade com que tais variações surgem na situação de treino, evita-se qualquer esforço de memorizá-las, pois isso equivaleria a congelá-las numa forma desprovida de contexto. Por meio dos renka, o praticante desenvolve a compreensão de que a aplicação da técnica não necessariamente corresponderá à sua forma canônica, havendo diversos fatores a serem considerados, tais como características e quantidade de oponentes, a presença ou não de armas, a velocidade, a angulação, a capacidade de antecipação, entre outros fatores, como condicionantes a provocar variações na movimentação. O caráter dinâmico da movimentação se expressa, inclusive, quanto àquilo que, à primeira vista, poderia parecer o aspecto mais estático ou rígido do aprendizado marcial, qual seja o estudo das diversas posturas do corpo, os kamae. O aluno iniciante ele é instado a reproduzir uma série de diferentes posturas, condicionando-se quanto à manutenção do equilíbrio, da flexão correta das articulações, da posição dos membros e da contração de determinados grupos musculares. Contudo, longe de serem compreendidos como formas rígidas, os kamae consistem em representações do átimo do instante que antecede e sucede cada parte do movimento. Dialeticamente, o movimento do corpo é a conexão entre as diversas posturas, e as diversas posturas são momentos isolados da movimentação. Um aspecto interessante da prática, que conduz a uma consciência da constante mudança de situações e perspectivas, é o conjunto de exercícios conhecido como mutodori, consistentes em uma explicação superficial, em sequências utilizadas como estratégia de escape e controle de um oponente armado com lâmina, geralmente uma espada, katana, encontrando-se o próprio executor da evasão desarmado.
Apenas a noção de que o sujeito se move nas franjas de um contexto passível de alteração permite ao praticante contemplar a possibilidade de êxito em situação tão extrema. Como nos foi dito certa vez por um mestre da Bujinkan, o sentido de Motodori está em conseguir ver o paraíso do outro lado do inferno. A segunda perspectiva, por meio da qual se propõe um estudo do Budokai Jutsu como uma prática prudencial, refere-se às máximas de sabedoria gnômica que acompanham o treinamento do artista marcial, repassadas geralmente por meio de Koden, transmissão oral, no âmbito da relação direta entre mestre e discípulo. Faço a apresentação e breve discussão de duas dessas máximas, caracterizadas por representar, sob a forma de um lexema de 4 caracteres, Yoji-Jukugo, sínteses altamente significativas, Banpen Fugyo e Ichigo Ichie. Banpen Fugyo pode ser traduzido como 10.000 mudanças, nenhuma surpresa. Tal máxima expressa o ideal de equanimidade do sujeito, decorrente da consciência da constante mutabilidade inerente ao mundo. Tal consciência é visada como marca distintiva do artista marcial, expressando-se em 2 planos interligados. Em uma instância macrocósmica, referente à percepção da mutabilidade como a norma da natureza, e em uma instância microcósmica, em que se aplica a consciência da mutabilidade à prática do combate, o que leva o artista marcial a manter uma perspectiva dinâmica da luta, tal como um enxadrista que move suas peças entre tentativas de antecipar os movimentos do adversário. Assim, mantém-se o artista marcial atento às diversas possibilidades de desdobramentos durante o combate, sem ser surpreendido pela movimentação do oponente, o que nos remete à prática anteriormente discutida da multiplicação das técnicas de base em tantos renka, variações, quantas sejam as circunstâncias do combate. Ichigo Ichie, expressão comumente referida entre os praticantes como cada encontro uma oportunidade, e fortemente associada ao Zen e à prática da cerimônia do chá, em que expressa o caráter único de cada evento. Esta frase encerra a noção dúplice dos acontecimentos, que são ao mesmo tempo inéditos e irrepetíveis. No meio marcial, isto se expressa na consciência do caráter definitivo do erro. As técnicas devem ser executadas da forma mais definitiva possível. O praticante não deve parar uma técnica no meio e reiniciá-la por ter cometido um erro de execução, uma vez que a aplicação da técnica em um contexto real, bélico ou de defesa pessoal, pressupõe a impossibilidade de começar de novo por ter errado. Portanto, diante do erro ou da frustração da técnica pela movimentação ou antecipação do oponente, o praticante deve, idealmente, continuar a fluir, de modo a encontrar em sua movimentação outras possibilidades de controle do adversário. Shuichi Kato, em sua obra Tempo e Espaço na Cultura Japonesa, identifica 3 distintos modos de tempo coexistentes na cultura japonesa. Uma linha reta, sem começo e sem fim, que seria a reta do tempo histórico. O movimento cíclico, também sem começo e sem fim, relativo ao tempo cotidiano, identificado na cultura japonesa com a passagem das estações. E o tempo finito da experiência da vida. Segundo o autor, todas essas percepções do tempo acarretam a valorização da experiência do agora, do momento presente. Especialmente a última vertente, a ideia de finitude da vida, remete à noção de efemeridade originalmente presente, a meu ver, em Ichigo Ichie. Insisto, contudo, que o uso marcial desse dito promove uma espécie de reformulação parcial do seu sentido em direção à noção de vislumbre e perda de oportunidades. Dessa forma, propõe uma aproximação do pensamento marcial japonês, nesse aspecto, a partir de uma ideia familiar à filosofia ocidental, consistente na noção de kairos,
o tempo oportuno, tratado pela filosofia aristotélica. Evidentemente, não se pretende com isso sugerir uma identidade entre os dois problemas, mas apenas apontar para uma possível via de aproximação ao que seria uma quarta nuance de sentido do tempo na cultura japonesa, conforme vivenciada na prática marcial, consistente na ideia de tempo como oportunidade, um tempo visto nem como um ciclo fechado, nem como uma linha reta infinita, mas como um fluxo imprevisível e irrepetível, com brechas para a possibilidade de ação. Vale mencionar especificamente o tratamento dessa questão nos pergaminhos da escola Shinden Fudoryu da Kintaijutsu, em que se exprime a frase Ryohen Shite Kanarazu Katsu, a mudança súbita sempre prevalecerá. A consciência da mudança equivale ao Jintsu, termo tomado da tradição budista por Hatsumi Sensei para denominar um estado mental de conhecimento direto. A repetição conduz à naturalidade do movimento e ao entendimento da natureza mutável. Há um contínuo entre a naturalidade do próprio corpo e a apreensão dessa mesma naturalidade no meio. Apenas a contínua repetição pode levar a um entendimento de excelência da prática por meio de renka, variações. Diz Hatsumi Sensei, para obter o cultivo apropriado do Jintsu, deve-se repetir uma técnica 1000 vezes. Esqueça a espada, esqueça a força, esqueça a mente. O esvaziamento da mente é Jintsu. Deixe o destino para Deus. A mudança é natural. Assim, para obter o cultivo apropriado do Jintsu, deve-se chegar ao abandono de si. Termino a citação. A consciência da mutabilidade tem implicações profundas para o ethos marcial. Tudo na natureza precisa competir para sobreviver. E essa forma de sobrevivência é ensinada sobre a forma de vida da natureza. De um lado, a aceitação do destino e da possibilidade de aniquilação de nossa existência pelas mãos de outrem. De outro, o reconhecimento de que a natureza é cruel, o que não equivale a dizer que a natureza é má, pois em sua crueldade não se verifica a intencionalidade que dá à noção de maldade e sua carga moral. Tem-se, portanto, uma Shinobu Inochi, uma vida resiliente, que também pode ser qualificada, se expressa em outros caracteres, uma Shinobu Inochi, uma vida marcial do guerreiro. Né? Esse jogo de palavras com kanji homófonos para expressar múltiplas ideias em uma mesma expressão sonora é uma constante nos escritos de Hatsumi. Ao discutir, por exemplo, como nós podemos acompanhar no slide, a natureza do conjunto de técnicas conhecido como Kihon Rappo, geralmente traduzido como 8 métodos fundamentais, Hatsumi explora diversas camadas de sentido inerentes a essa prática por meio da substituição dos kanji do termo Kihon por outros kanji homófonos. Assim, Kihon pode expressar não apenas o fundamento, mas também a prática inicial, uma prática misteriosa, um jogo de demônios e a própria origem da vida. Do mesmo modo, o termo Taijutsu, que em sua grafia originária expressa algo como arte corporal, pode vir a ser a arte da essência. Quero colocar a hipótese de que esse uso de kanji homófonos pode ser entendido, em certo grau, como um recurso poético-metafórico de expressão da impermanência e da mutabilidade, que traz paralelos com a forma como Hatsumi Sensei se expressa fisicamente, trazendo à baila múltiplas variações, abandonando-as de maneira fugaz, antes mesmo que o receptor tenha tido tempo de considerar, compreender e assimilar qualquer uma delas. Parece-me que a própria forma como Hatsumi percebe a prática da arte marcial em conexão com performances em outras expressões artísticas por ele praticadas, especialmente a pintura e a caligrafia, autoriza uma identificação entre a prática marcial e a escrita enquanto expressões funcionais da mutabilidade do mundo
expressa naquela sabedoria gnômica marcial, sendo também expressão do caráter adaptável, mas definitivo, de nossas ações em tal mundo. Como sustenta Hatsune Sensei, já aos 86 anos, a prática marcial demanda de nós a espontaneidade e a inocência de uma criança de 3 anos. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Opa. Teste. Muito obrigado, Leonardo. Opa. Teste. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Agora a gente abre para perguntas, comentários e manifestações diversas. Então, eu quero parabenizar os comunicadores, pedir desculpa ao rapaz do meio, porque nós chegamos atrasados, mas eu gostei muito da sua palestra. E a minha pergunta específica vai para o Carlos, porque eu gostei dessa proposta sua com relação a um diálogo interreligioso a respeito da existência, né, e das forças da natureza, vamos dizer assim. E como eu pesquiso o hinduísmo, a gente encontra isso numa literatura clássica da Índia Universal, que é o Bhagavad Gita. Ou seja, ele propõe o desapego ou uma ação sem frutos de desejo, sem você... É como propõe o Titã, talvez Mestre Dogen, né? Você executa uma ação sem se preocupar com o que você vai ter em troca, etc. Mas a proposta sua que eu gostei é essa abertura a um diálogo interreligioso, porque, na verdade, todos os religiosos, ou talvez até os não religiosos, ateus, eles estão em busca de como viver bem, como sobreviver até as forças da natureza, estão em busca da verdade. E lá nós lemos um autor, não sei se vocês conhecem, Conte Sconville, O Espírito do Ateísmo. E ele mesmo, ele era um ateu. Ele mesmo teve uma experiência muito forte na natureza, com a natureza. Ele estava com os amigos acampando, ele conta isso no livro. Ele estava com os amigos acampando e eles saíram para caminhar na mata à noite. Então ele se sentiu invadido por uma experiência única. Ele se sentiu unido com o cosmos, uma comunhão, compartilhamento. Então eu gostei da sua proposta nesse sentido, porque você vê, ele não acredita em nada, ele é um ateu, e ele teve essa experiência de unidade, né, com o cosmos, com os amigos, de compartilhamento e tudo. Achei. E aí eu queria também te fazer uma pergunta, você já fez doutorado, já é um pós-docto essa pesquisa sua? Eu defendi a tese um mês atrás. Ah, entendi. E outra coisa também que eu achei interessante que você falou foi o poema do bambu. Por que ele cita o bambu? Porque o bambu, ele não é rígido, ele é flexível. Ele vai onde a natureza leva ele, mas ele não sai do lugar. Então, aí nós temos um professor lá que nos deu mística. Foi mística comparada, lembra disso? Mística comparada, e nós estudamos no Titã, vários autores, sabe? E ele até expressou assim, viver como bambu, ou seja, a bambuidade do bambu, sabe? Então, eu achei fantástica essa sua proposta, acho que é por aí mesmo, é um diálogo interreligioso,
ou extra-religioso, porque quem detém a verdade? E a religião nenhuma, a verdade, ela está num espírito cósmico de união e fraternidade universal. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Bom, eu acho que precisamente uma perspectiva em geral, uma das coisas que eu gosto da filosofia de Nishtani é que é possível aprender daquela lição de tentar uma aproximação existencial, radicalmente existencial, aos fenômenos religiosos. E uma das coisas que eu diria são uma das consequências é que a categoria fundamental do fenômeno religioso não é a crença. Claro, eu acho que, de fato, a razão pela qual se acredita muito hoje em dia, se supõe que a crença religiosa é um elemento básico para entender o que é a religião. Isso tem a ver com o jeito como a religião foi politicamente tratada no contexto da Ilustração, que foi finalmente uma consequência de como tratar com a religião num contexto de guerra religiosa na Europa. Mas tem uma origem histórica muito específica. Depois se aplica a outros contextos como se fossem igual, e as consequências são muito, muito, muito perigosas, eu diria. Que precisamente a crença, se tentamos uma aproximação histórica primeiro a como se originam as crenças religiosas, encontramos que finalmente se derivam de movimentos que nem sempre, aliás, raramente são a decisão de uma instituição já estabelecida, mas é o contrário. A instituição se estabelece sobre a base de crenças, doutrinas que foram já formuladas por pessoas que tiveram primeiro um contato precisamente com a realidade. Muitas vezes acontece também que esse contato começa com uma relação com a natureza. Então você tem muitos exemplos de místicos ou sábios cuja realização começa quando eles vão para fora, para o deserto, para a floresta, em contextos assim. Então eu acho que uma consequência interessante precisamente numa aproximação existencial é que em vez de supor que a crença é o primeiro elemento para analisar a religião, é melhor considerar a crença mesma como um objeto de análise dentro do contexto da experiência e da vida das pessoas pelas quais essa crença faz algum sentido, tem alguma função. Eu queria fazer uma pergunta rápida, para organizar a minha mesa maravilhosa. Eu queria fazer duas perguntas. Um dos comentadores do Keiji Nishitani, o Graham Parks, ele duvida de que o Keiji Nishitani ele tenha, digamos, superado o niilismo. Eu queria fazer essa pergunta: se essa leitura que você faz de reconhecer a lei natural, né, dessa manifestação da lei natural, etc., né, se não um indício dessa superação do budismo mexicano. E uma outra pergunta também: se você já leu um poeta chinês que mora na França, chamado François Cheng, em que ele, na verdade, na poesia dele, existe toda uma relação entre o homem e o cosmos. Ele traça muito bem isso. O que é interessante é que uma das coisas que ele fala é que, por mais que ele seja cristão, ele não consegue abandonar as suas referências taoístas. Ele faz uma mistura interessante. Só isso. Bom, eu diria que precisamente essa pista, bom, a ideia de reencantamento da lei natural do Nishitani seria uma pista que ele teria superado o niilismo, ou
assinalado o caminho para a superação do niilismo, mas, claro, isso seria... Desse jeito não me enfrento a crítica. Mas, bom, eu acho que... Entendo que sim, tem, bom, a perspectiva de Nishitani, tem alguns críticos, mas para falar um pouco da crítica, precisamente, algumas críticas vão na direção de dizer que finalmente Nishitani, mesmo que ele tenta fazer, ou implicitamente pareceriam alguns críticos dizer que ele, mesmo que ele tenta só pegar conceitos budistas por acaso, ele não tenta ser um filósofo budista, finalmente seria uma perspectiva muito fechada, só aplicável ao budismo. Alguns mostram, por exemplo, com sucesso eu diria, que muito da metafísica, melhor seria dizer, da ontologia de Nishitani no contexto da religião yunada, provém da metafísica Huayan, budismo Huayan. Efetivamente o caso. Mas eu acho que o que faz com que Nishitani possa efetivamente não só ser um filósofo budista, mas dizer alguma coisa diferente, mais universal, para além do contexto especificamente budista, é que ele aborda esses conceitos budistas desde uma perspectiva existencial. Ao mesmo tempo, eu acho que essa maneira, finalmente, ele é fiel à essência do conhecimento do Buda. A coisa é, isso para mim, na minha existência concreta, o que significa, para além de simplesmente o seu conteúdo conceptual, o que significa para mim, o que ilumina da minha existência, aqui e agora. Nesse sentido, eu acho que isso permite que Nishitani seja mais simplesmente comentador de textos budistas, um filósofo budista, ou somente filósofo do diálogo cristianismo-budismo. Eu acho que tem um potencial muito maior, mas é precisamente por isso. Agora, não sei como é exatamente que Graham Park duvida da solução. Ele parte do princípio de Nietzsche. Né? Ele faz uma leitura mais ou menos nietzschiana de Nishitani. Um artigo dele. Depois eu passo para você. Eu queria fazer uma pergunta. Carlos, né? Carlos, você na sua apresentação, né? Porque eu estudei um pouco, né? Escola de Kyoto e o budismo Sotoshu, né? O budismo de Dogen, né? E assim, quer dizer, primeiro essa questão do Nishitani, né? Como um discípulo dessa escola, né? De Kyoto, né? Porque a escola de Kyoto, né, ela surgiu dentro de um contexto, né, do qual, inclusive, é a primeira escola de filosofia japonesa, porque até então não existia escola de filosofia no Japão, tá certo? Então, por exemplo, essa primeira geração, que é o Tanabe, né, o Kojikuki e outros, né, eles vão visitar o Heidegger, né, justamente porque como criar uma escola de filosofia, né, se a filosofia no Japão era a própria religião, né, era o ensino de religião, né, e justamente é isso que você falou, essa escola de Kyoto, tal como na Europa, que era a ascensão do nazismo, né, ela surge no contexto japonês, que é a ascensão do nacionalismo, né, nessa década de 20, né, que é o imperador Showa, que eu tinha falado ontem, né? E o interessante, né, é que eles vão, justamente, né, das várias escolas de budismo que existiam, né, eles vão optar justamente por essa de Dogen, né, que era uma vertente mais chinesa, né, e que buscava, tal como o cristianismo, né, chegar ao objetivo de uma forma mais rápida e acelerada, né, do que com relação àquelas outras seitas, que é essa compreensão, né, do espaço-tempo era algo muito mais demorado, né. E nesse contexto que você fala, né, da procura da superação do niilismo, né, no mundo já
totalmente, né, assim, mecanizado, né, que não existe nenhuma possibilidade, né, ou seja, para essa questão que o Heidegger também tenta responder, né, que é a questão do ser, né. Você acha que, sinceramente, que o Nishitani, ele chegou a alguma resposta, assim, isso eu queria ver a sua opinião, né, para essa superação do niilismo, né, porque, assim, da forma que eu compreendo, né, a resposta, assim, dessa escola de Kyoto, né, era essa forma de responder, né, a questão do imperialismo, né, que o imperador Showa propugnava, né. Então, para isso, eles foram buscar as fontes lá, né, e daí então, essa questão da resposta no nada, né, e daí então desse existencialismo heideggeriano encaixou como uma luva, né. Mas o fato vai mostrar, né, depois da derrota do Japão, né, que a resposta, vamos dizer assim, ao existencialismo e tal, não era uma resposta assim tão definitiva, né? Porque posteriormente, isso já, acho que a terceira geração do espaço do outro, você pegar o Naoki Sakai, né? Ele vai falar que a escola de Kyoto, pós-Segunda Guerra, né? Ela vai voltar justamente para ser uma escola muito mais naturalista, biológica, né? Do que propriamente, vamos dizer, existencialista, né? Então a minha pergunta para você é o seguinte, né? Vendo esses dois contextos, né? A ascensão do nazismo e de guerras religiosas na Europa, né? E essa questão interna do Japão, a questão do nacionalismo e a questão do imperialismo, né? E do qual o niilismo e o existencialismo, num primeiro momento, era uma resposta. Mas você acha que posteriormente continuará sempre a resposta para essa niilismo, o existencialismo? Ok. Ou seja, é uma questão complexa. Exatamente. Mas, se eu entendi bem, o foco da questão é se uma resposta existencial é ainda, no contexto da escola de Kyoto, uma resposta ao problema do niilismo, né? Sim, deixa então formular melhor aquela pergunta, né? Porque como é complexo, né? É assim, né? Porque se formos retomar a questão mais atrás, né? Esse budismo que vê, né? Essa perspectiva de que o mundo é basicamente fenomenologia, é o início do budismo no Japão, né? Que é uma vertente chamada Hosso, né? Porque ainda o budismo no século 6 e 7 no Japão não tem nem matéria nem tempo, né? É pura assim, metafísica, né? Só que assim, com o passar do tempo, esse budismo vai se tornando uma realidade no Japão, né? Então, por exemplo, quando chega no século XIII, no Japão, no Dogen, né? Desculpa, você pode focar um pouco mais aqui? A gente está com a questão de tempo aqui, por favor, desculpa interromper. Não, eu estou tentando só, como ele é um estudioso da questão, ele pediu para me formular de forma mais complexa, eu estou formulando. Não, eu entendo que a questão é complexa, que você precisa formular da forma correta, mas a gente tem uma questão de tempo e a gente precisa seguir. Não, a questão de tempo não é Desculpa. 20 e meio que termina aqui. 20 e 10, temos tempo, tem bastante tempo. Tudo bem, continua. Certo? Bom, então, eu acho assim que nesse contexto do qual eles vão buscar lá o Heidegger, né? Heidegger ele também retomava um tempo passado bem anterior, né? Porque ele é de uma tradição, né, lá de Heidelberg, né? Eu acho que o pai dele era capelão católico, né? Então ele era antes do Estado moderno, do protestantismo. Então, nesse sentido, como que você vê, assim, dentro desse passado bem remoto, né, como o existencialismo vai ser uma resposta para essa questão do nacionalismo ascendente e uma guerra de todos contra todos, assim, de uma guerra hiper-religiosa? São várias questões, de fato. Então, a primeira questão é o contexto histórico no qual surge a escola de Kyoto. Bom, num certo sentido, é aceitável, aceitando no Japão de fato que a escola de Kyoto foi a primeira escola de filosofia propriamente falando no Japão, mas eu diria a primeira escola de filosofia no sentido ocidental do termo.
porque como já se fez o caso no Sort of Japanese Philosophy, existe em espanhol agora também o nome La Filosofia Japonesa em seus textos, publicado no ano passado na Espanha, em Barcelona. Se pode fazer o caso que o Japão tem uma tradição filosófica desde o século VIII, IX, que tem uma continuidade praticamente ininterrompida. Esse é o caso, mas no contexto claramente não se pode esquecer o contexto do nacionalismo, imperialismo militarista do Japão no desenvolvimento da escola de Kyoto, e efetivamente já tem muita literatura, por exemplo, tem um livro de 1995 sobre o caso, e Heisig discute muito, James Heisig discute muito sobre as relações entre os filósofos principais da escola de Kyoto e o nacionalismo japonês no seu livro sobre o tema sobre a escola de Kyoto em 2001, e Filósofos de la Nada. É verdade, mas é curioso que alguns comentaristas, eu mesmo, compartilham comigo essa impressão de... É curioso como, claro, a escola de Kyoto, com Nishida, Tanabe e Nishitani, principalmente Nishitani, porque parece falham na hora de propor uma alternativa ao nacionalismo militarista japonês, que finalmente parecem estar mais próximos disso do que de uma alternativa. Como é que falham? Olhando para a metafísica de um Nishida, de um Nishitani, a resposta política que parece derivar disso não é o nacionalismo, não é a essencialização da nação, mas, aliás, o reconhecimento da pluralidade, o reconhecimento do valor da pluralidade como parte da estrutura da realidade. E entendo que tem alguém, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, Bernard Stevens, são muito críticos disso, mas tentam precisamente superar, ultrapassar esse problema, esse bloqueio político que tiveram os filósofos da escola de Kyoto, e efetivamente o problema que Nishitani ainda alastra com ele, ainda tem. Politicamente ele decidiu ficar em silêncio, e parecia que não conseguia dar uma resposta ao problema da política. Mas eu acho que a sua filosofia ainda tem um potencial para isso. Mas o fato de que ele não a conheceu e virou para uma direção muito diferente é uma coisa que não precisa de fazer pensar. Mas eu acho que, mesmo assim, o existencialismo não sucumbe diante desse problema por duas razões. Primeiro, o existencialismo não é contraditório nem diferente de uma solução naturalista, porque de fato poderíamos dizer que o naturalismo pode se conceber como um desenvolvimento do existencialismo. É difícil de ver isso nos existencialistas europeus, mas se lembrarmos o caso dos pensadores taoístas e o caso da metafísica hawaiana também, se pode interpretar de um jeito existencialista, e é possível ver como para eles o modelo da espontaneidade, o reconhecimento do meu próprio ser, que sou eu, é a natureza, precisamente. E uma segunda razão é que, o existencialismo, eu acho que precisamente que falhou muito, e no caso de Nishitani, em sua resposta ao problema político, foi falta do existencialismo, da atitude existencial, que ele depois, em obras mais maduras, em Religião Nada, em obras posteriores, já se vê que tem muito mais maduro. E sendo mais maduro é possível enfrentar os problemas políticos de um jeito muito, muito diferente. Uma das missões que temos dos estudiosos da escola de Kyoto, precisamente eu acho, no século XXI, é liberar a escola de Kyoto desses condicionamentos, dessas restrições que eles puseram para si mesmos. Mas nesse sentido, possivelmente um dos pensadores que já avançou muito nisso foi Tanabe Hajime. Seria interessante, por exemplo, na leitura de outros pensadores da escola de Kyoto do seu tempo, mesmo Nishitani, desde a óptica da metanoética, por exemplo, nesse sentido. Nesse sentido também, desde a óptica do Shinran, não só desde a óptica do Dogen, porque é certo que o Dogen foi um modelo importante, mas desde que para o Nishitani Dogen foi um modelo importante, Shinran o foi.
para Tanabe, para Takeuchi também e outros. É isso. E Carlos, só complementando isso. A gente pode passar para outra pessoa, para ver primeiro se tem outras pessoas que querem fazer perguntas, senão... Certo. Eu só queria fazer 5 minutinhos para complementar a resposta que o Carlos já foi. Vou só, nesse contexto, eu acho que é um pouco controverso falar que a escola de Kyoto foi buscar em Heidegger seu início. A escola de Kyoto existia antes mesmo de qualquer contato com Heidegger, né? Porque Nishida já havia começado a escola de Kyoto e o primeiro contato de Heidegger no Japão foi uma tradução de Tanabe em 1923. Não, tradução não, desculpa, uma pequeno ensaio que faz uma apanhada assim, na filosofia do Heidegger. Mas eu considero que fora da escola de Kyoto, eu considero que era da escola de Kyoto, porque ele tratava de outros problemas. E o problema que eu acho central na escola de Kyoto não é o existencialismo, mas aí precisar. Isso seria talvez a questão de como transformar o budismo em filosofia, algo filosófico. E para mim ainda é misterioso porque eles escolhem o Zen e eu ainda sou um pouco relutante em falar que a escola de Kyoto é uma filosofia budista. Eles estão muito mais preocupados com a filosofia ocidental, tentando dar uma orientalizada nela, pelo menos Nishida. Nishitani já teria um conceito mais profundo. Tanabe também estaria mais perto de Nishida nesse sentido. E sobre a questão nacionalista, eu acho que se resume bem ao painel que eles fizeram. Esqueci a data que o Nishitani participou, que se chamava Superação da Modernidade. Então acho que a questão do nada vem da filosofia da escola de Kyoto como uma ideia de superar a modernidade. E a modernidade é vista como que caracteriza toda a história do Ocidente. Né? A superação se daria pelo nada. Diogo, coloca a questão do imperialismo aí, né, no seu argumento, que aí você vai conseguir convergir melhor, né, as várias linhas, né, da escola de Kyoto. Exato. Aí, como a escola de Kyoto se via, no pensamento japonês se via como contraponto ao pensamento ocidental, deveria superá-lo. Eu considero que a escola de Kyoto, pelo menos Nishida, Tanabe, Nishitani, até um certo momento, tinha várias... Ekuki também tinha afinidades com o projeto nacionalista japonês, mas eu não tenho conhecimento suficiente para falar isso. Um bom livro, outra pessoa que está pensando sobre isso, Goto Jones, um livro acho que chama Politicizing Kyoto School. Ele faz bem esse ponto, que a escola de Kyoto via a sua função, uma função, digamos, sei lá, política, superar a modernidade. Modernidade era igual ao Ocidente. Então, é porque assim, o que eu queria complementar na fala do Carlos, né, é o seguinte, que é isso que você falou, Diogo, que é a questão do Heidegger, né, que é a questão da técnica, certo? Que é a questão da modernidade, né? Porque assim, a Hannah Arendt, quando ela faz uma defesa ao Heidegger, nessa questão do nacionalismo, né, e do nazismo, ela fala assim, a Hannah Arendt, ninguém mais do que Heidegger viu no nacional-socialismo o encontro interplanetário do homem com a técnica. Então, essa questão da técnica vai ser, isso que você falou, Diogo, a questão fundamental, entendeu? De acrescentar as várias linhas do budismo, que não é só o budismo de Dogen, mas o de Shinran e todos os outros budismos anteriores, né? Por quê? Porque o que está em jogo ali é a questão da técnica, entendeu, Carlos? Né? E que a técnica só poderia ser assim, transcendida por essa questão do imperialismo, entendeu? Que no caso do lado da Europa vai ser o nacionalsocialismo, né? E que no caso do lado do Japão vai ser o nacionalismo do imperador Showa. A resposta do Nishitani nos anos 40... Então, Carlos, mas eu gostei. Você já deu uma resposta? Mas, porque assim, quando você falou que a questão da continuidade, ou seja, a questão do imperialismo, está mais no taoísmo, né, do que propriamente
no Eu queria acrescentar japonês. precisamente, Isso eu achei interessante. está nos anos 40, tenta dar uma resposta à superação da modernidade na direção da nação, que curiosamente nação, sim, um conceito praticamente ocidental, esse conceito de Estado-nação é alternativa para ele, e é um falho que vive bom. Mas depois, o Nishitani, nos anos 60, 70, 80, já vira para uma direção mais pessoal. Cada indivíduo precisa de fazer essa tarefa na sua posição particular no mundo. Mais alguma pergunta, comentário, etc? Bom, acho que a princípio é mais um comentário, talvez acho que uma pergunta, mas acho que eu gostei muito de como as comunicações do Diogo e do Danilo casaram, assim, quase que performativamente, numa coincidência contingente. Mas acho que uma coisa que eu estava pensando, que talvez seja uma pergunta para os dois nesse sentido, né? Porque achei muito legal quando você projetou os caracteres, né? Que tinha aquela coisa da homogeneidade que vinha ligado a várias coisas diferentes, né? E isso você colocou como sendo um exemplo de contingência nessa instância. Só que é interessante que justamente parece que tem um elemento aí, sempre tem um elemento que permanece, né? No caso, um dos caracteres ali é o que sempre volta, aquela companhia que continua, assim por diante. E no seu caso, Diogo, talvez mais abstratamente, claro que ele está colocando a questão da contingência como esse método filosófico, que é a questão da surpresa, e você ter uma causa que produz um efeito inesperado, ou você ter essa questão de você do encontro entre dois independentes que gera alguma coisa que é em si mesmo algo imprevisto, e assim por diante, né? E isso seria uma espécie de crítica da necessidade. Mas aí parece ao mesmo tempo que é uma espécie de elevação da contingência a princípio metafísico, no sentido de que ele é um princípio de compreensão da realidade, mais do que a própria necessidade. Que a realidade deve ser entendida a partir da contingência e não a partir da necessidade. Quer dizer, parece que é uma espécie de prioridade metafísica aí. Então, a minha pergunta, em certo sentido, para os dois, assim, é justamente o quanto casa com essa concepção de contingência, ao mesmo tempo isso que parece mais aludir a uma ideia de necessidade, nessa questão do algo que permanece, ou de um princípio a partir do qual você entende a realidade, mesmo que seja para entendê-la como contingente. Obrigado, essa é uma questão bastante interessante, teria que pensar um pouco mais a respeito, mas de uma forma bastante breve, talvez nós possamos entender a mutabilidade em relação a um referencial, né? A mutabilidade em relação a um ponto de referência em vista do qual nós conseguimos perceber, né? Eu penso mais ou menos dessa forma. Mas acho que então, muita gente leu o Cook como tentando fazer essa elevação da metafísica, da contingência sobre a necessidade. Eu tentei não fazer isso e eu não fui bem sucedido, porque a ideia principal é que, o Cook escreveu em 35, filosofia era necessidade, busca pelas necessidades, substância, essência, etc. Tudo remetem à necessidade. Quando o Cook vê na contingência uma possibilidade filosófica, ele tem que dar um empurrãozinho a mais na contingência para ela se destacar em relação à necessidade. Mas, no final das contas, o que o Cook propõe não é uma elevação da contingência, talvez uma elevação da contingência ao mesmo nível da necessidade, né? Porque quando ele vai falar de metafísica como o que a filosofia deveria buscar enquanto seu modo de filosofar, é o que ele chama do absoluto. E o absoluto para ele é um contingente necessário, ou seja, é algo diante do qual você não consegue decidir, em última instância,
se é contingente ou necessário, nem se você consegue decidir se é ser ou nada, ou até que ponto ele é e até que ponto ele não é, né? E a importância da contingência aí, no caso, é que só através dela é que é possível fazer esses furos de nada no ser. É quando algo que estava perto da impossibilidade de ser, por acaso, vem a ser, que nós percebemos que, olha, essas coisas que não são, e que a gente pensou que não eram, estão dentro do ser, ou seja, há nada dentro do ser. É a contingência que faz com que nós percebamos isso, mas não quer dizer que a contingência esteja superior à necessidade. Ela só é mais difícil de perceber filosoficamente, por isso que o Cook propõe esse absoluto, que é uma mistura de contingência e necessidade. Talvez o que permaneça aí, a indecibilidade. Bem, acho que a gente já pode encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo aos expositores, foi realmente muito interessante, um prazer enorme estar aqui. Aos ouvintes, claro, pela paciência. Mas como eu disse ontem, nem tanto pela paciência, porque é muito interessante, então acho que vocês gostaram também. Às 14 nós teremos uma palestra do professor Jamil Iskandar, que ele vai apresentar Falsafa, a recepção dos filósofos da Grécia Antiga, com a coordenação do Lucas. Então estão todos convidados. Estão todos convidados e bom almoço. Obrigado.